Olá, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda à nossa aula de interpretação bíblica e agora nós vamos estudar sobre a interpretação da poesia bíblica. Bom, inicialmente é importante aqui definir o que é poesia. Então, a poesia é um mecanismo que perpassa outros gêneros, isto é, você não vai encontrar poesia apenas naqueles livros que chamamos de livros poéticos, como Jó, Salmos, Cantares, Provérbios e também Eclesiastes. Você vai encontrar poesia em textos narrativos ou em textos proféticos. Então, nos profetas, há poesia. Em textos narrativos, como o caso dos evangelhos no Novo Testamento, nós temos também ali poesia. Até mesmo no gênero epistolar nós vamos encontrar poesia. Então, Grant Osborne prossegue dizendo, distinguindo-se como uma técnica retórica importante, tanto na literatura sapiencial, que é a literatura de sabedoria, como na literatura profética. Bom, a poesia hebraica ela é diferente da nossa poesia, porque a poesia hebraica ela está constituída em cima daquilo que chamamos de paralelismo. E o que é um paralelismo? Então vamos lá. A poesia é construída usando versos individuais que comumente se caracterizam pelo uso intenso e linguagem figurada. Então, uma característica básica aqui da poesia é o uso de linguagem figurada. E aí você precisa ficar atento e atenta para não correr o risco de interpretar a linguagem figurada de maneira literal. Às vezes é uma metáfora e, portanto, eu não posso interpretar literalmente. Ela pode ser observada no uso de paralelismo pelo poeta. A prática de empregar linguagem semelhante com aproximadamente o mesmo número de palavras e a mesma extensão, contendo um pensamento, uma frase ou uma ideia correspondente em versos sucessivos. Pode ser definido, portanto, o gênero poético como rima das ideias. Então, o que é um paralelismo? É quando se emprega um verso e aquele que vem logo em seguida, ele tem aproximadamente o mesmo número de palavras. Existe aproximadamente ali a mesma extensão, contendo um pensamento que pode ser sinonímico ou um pensamento que pode ser antitético, ou seja, contrário. Então, o Silva define a poesia hebraica como rima das ideias. Então, o objetivo da poesia hebraica não será rimar palavras. É muito comum, por exemplo, na nossa poesia aqui, né, poesia no Brasil, a rima de palavras. Então, quando nós lemos, por exemplo, os hinos da harpa cristã, ou cantamos os hinos da harpa cristã, que é o inário da Assembleia de Deus, nós vamos ver ali que os versos eles são rimados, e é uma rima de palavras. Esta não é a preocupação da poesia hebraica, tá bom? A preocupação não é rimar as palavras, mas fiquem com esse conceito, rima de ideias ou rima das ideias. Então, vamos ver aqui o primeiro tipo de paralelismo, conhecido como paralelismo sinonímico. Esse paralelismo é o mais comum na poesia hebraica. O paralelismo sinonímico ele produz semelhança de pensamento e expressão em versos paralelos. Ele repete o primeiro com acréscimo de pouco ou nenhum significado. Então, no sinonímico, o que temos? Você pega um verso, né, o que a gente chama também de versículo, mas ali você pega um verso da poesia, e a segunda parte ela tende a ser sinônica, ou seja, em relação à primeira parte. Então, as palavras que aparecem na segunda parte do verso, ela tem uma relação direta de semelhança com a primeira parte. Vamos ver aqui alguns exemplos. Olha só, Salmo 19, versículo 1. Os céus proclamam a glória de Deus. Então, você tem a primeira parte aqui, vírgula. E o firmamento anuncia as obras das suas mãos.
Então perceba que é sinonímico porque a segunda parte ela é quase que idêntica à primeira parte, só que dita com outras palavras. Então ela é semelhante, por isso paralelismo sinonímico. Então, os céus proclamam, concorda com firmamento anuncia. A glória de Deus, as obras das suas mãos. Vejamos o Salmo 2, versículo 4. Aquele que habita nos céus se rirá, o Senhor zombará deles. Então, quem habita no céu? O Senhor. O que ele fará? Rirá, ou seja, zombará deles. Perceba que há uma concordância aqui, apenas fazendo uso de outras palavras. Salmo 18, versículo 4. Tristezas de morte me cercaram, e torrentes de impiedade me assombraram. Perceba então que tristezas de morte concorda com torrentes de impiedade. Me cercaram concorda com me assombraram. Então, paralelismo sinonímico. O segundo tipo de paralelismo que eu gostaria de destacar é o paralelismo progressivo, em que o verso ou os versos que vêm em seguida, ele suplementa ou complementa o primeiro verso. E se você observar com muito carinho aqui, o próprio texto vai te proporcionar uma estrutura e vai te proporcionar uma possibilidade de pregar. Então, olha só. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo. As suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Salmos 1, versículo de número 3. Então perceba que ele vai progredindo aos poucos. Então, aquele que habita junto a ribeiros de água, primeiro, ele dá o seu fruto no tempo certo. Segundo, as suas folhas não caem. E terceiro, tudo quanto fizer prosperará. Você já tem aqui, na verdade, uma divisão para pregar, né, um belíssimo sermão em cima desse texto. Olha só, Salmo 57, versículo 1. Compadeça-te de mim, ó Deus, compadeça-te de mim, pois me refugio em ti. Então você tem aqui esse aspecto progressivo também. Bom, há ainda o paralelismo antitético. O paralelismo antitético é contrário ao paralelismo sinonímico. Então, ao invés de semelhança de pensamento, como no paralelismo sinonímico, o antitético nós temos alguns versos paralelos, eles apresentam um nítido contraste. Então, observe Provérbios, capítulo 14, versículo 34. A justiça exalta as nações, mas o pecado é a vergonha dos povos. Então, perceba que o pecado é a vergonha dos povos está em contraste com a justiça exalta as nações. Provérbios capítulo 1, versículo 7, diz assim: o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Então, os loucos desprezam a sabedoria e a instrução, está em nítido contraste com o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Provérbios capítulo 3, versículo 33. A maldição do Senhor habita na casa do ímpio, mas a habitação dos justos abençoará. Então perceba que a habitação dos justos está em nítido contraste com a maldição do Senhor habita na casa dos ímpios ou do ímpio. Paralelismo introvertido. É um tipo particular de paralelismo antitético, no qual dois versos são contrastados com outros dois. Frequentemente é apresentado em quiasmo. Lembrando que precisa ficar claro que essa estrutura aqui de apresentação em quiasmo não é uma exclusividade da literatura poética, do gênero poético. Tá? Nós veremos isso também no gênero epistolar e também no gênero narrativo. Mas olha só como funciona o paralelismo introvertido. Então, olha só o Salmo 30, versículo 8 a 10. A ti, Senhor, clamarei e ao Senhor suplicarei. Que proveito há no meu sangue quando desço a cova? Agora você tem esse aspecto introvertido.
Porventura te louvará o pó? Anunciará ele a tua verdade? E agora o A concordando com o A em cima, o final concordando com o começo ali, dentro de um aspecto de contraste. Ouve, Senhor, e tem piedade de mim. Senhor, sê o meu auxílio. Então, você tem aqui um paralelismo antitético, na qual há um contraste aí entre os versos. Bom, paralelismo em escada. Versos sucessivos começam com frases semelhantes, conduzindo à conclusão da ideia do primeiro verso. Então, observe o Salmo 96, versículo 1 e 2. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor todas as terras. Cantai ao Senhor. Bendizei o seu nome. Proclamai a sua salvação dia após dia. Então, você tem esse aspecto de versos sucessivos que começam com frases semelhantes. Você também poderia facilmente fazer uma estrutura aqui de divisão de sermão e pregar esses dois versículos do Salmo 96. Então, você poderia fazer a pergunta: eu devo cantar ao Senhor. O que eu devo cantar ao Senhor? Eu devo cantar um cântico novo. Eu devo cantar, ou quem deve cantar? Todas as terras. Por que devemos cantar, ou como devemos cantar? Devemos cantar bendizendo o teu nome. E por que devemos cantar? Para proclamar a sua salvação dia após dia. Então, você faz essas perguntinhas e você consegue aqui estruturar um sermão aí para pregar no domingo, numa quinta, ou numa terça, no dia que tiver culto na sua igreja, e certamente vai ser muito edificante. Bom, nós temos também aquilo que é chamado de aliteração e acróstico. Então, a aliteração diz respeito a versos que começam com a mesma letra do alfabeto. E acróstico, cada início de verso com uma letra sucessiva do alfabeto. O Salmo 119, ele está escrito em forma de acróstico. Por quê? Porque cada bloco ali de 8 versículos, nós temos cada verso começando com uma letra do alfabeto hebraico. Então, o Salmo 119, ele tem 166 versículos, o que torna ele o maior salmo e, consequentemente, falando de capítulo, o maior capítulo da Bíblia. Então, a cada bloco de 8 versículos, nós temos os versos começando com uma letra correspondente de maneira sucessiva do alfabeto hebraico. Então, mais ou menos assim, os primeiros 8 versículos começam com a letra Aleph, os próximos 8 com a letra Bet, depois Gimel e assim por diante. É por isso que quando você abre a sua Bíblia no Salmo 119, isso acabou se perdendo com a tradução. Mas o tradutor tenta indicar isso para você. Então ele coloca lá, não é? Ele coloca lá uma palavrinha em cima de cada bloco de 8 versículos, para tentar mostrar para você que aquele bloco ali, aqueles versículos ali, começam com uma letra correspondente do alfabeto hebraico. Então, você vai encontrar lá uma palavrinha chamada Aleph, Bet, que são as letras do alfabeto hebraico. E aqui, então, você tem o alfabeto hebraico. Aleph, Bet, Gimel, Dalet, He, Vav, Zain, Het, Tet, Yod, Kaf, Lamed, Men, Nun, Samek, Ain, Fi, Sad, Kof, Resh, Shin e Tav. São as letras aí do alfabeto hebraico e o Salmo 76, então, usará todas essas letras aqui em cada bloco de 8, uma letra correspondente de maneira sucessiva até a letra Tav. Isso é muito bonito e difícil de ser feito. Bom, então vamos ver aqui agora os tipos de poesia, que também nos confere uma estruturação da poesia e nos dá aqui já uma divisão belíssima. Então, o primeiro tipo que eu gostaria de destacar aqui é o tipo chamado de cânticos de louvor. Então, por exemplo, o Salmo 66, ele está estruturado dessa maneira.
Então, qual é a estrutura dos cânticos de louvor? Primeiro, existe um convite para louvar a Deus. Depois, existe a apresentação do motivo do louvor e depois a conclusão ou a recapitulação. Então, vamos observar aqui o Salmo 66. Primeiro, o convite a louvar. Celebrai com júbilo a Deus todas as terras. Cantai a glória do seu nome. Dai glória ao seu louvor. Dizei a Deus, quão tremendo és tu nas tuas obras. Pela grandeza do teu poder, se submeterão a ti os teus inimigos. Todos os moradores da terra te adorarão e te cantarão o teu nome. O motivo do louvor: vinde e vede as obras de Deus. É tremendo nos seus feitos para com os filhos dos homens. Converteu o mar em terra seca, passaram o rio a pé. Ali nos alegramos nele. E a conclusão: entrai na tua casa com holocausto. Pagar-te-ei os meus votos, os quais pronunciarão os meus lábios, e falou a minha boca quando estava na angústia. Bendito seja Deus, que não rejeitou a minha oração, nem desviou de mim a sua misericórdia. Bom, o próximo tipo aqui de poesia que a gente pode observar é o que é chamado de cânticos de ação de graças. Então, eles concentram-se mais no louvor do salmista pela libertação divina, pela proteção, pela fidelidade e pelo benefício. Geralmente, a estrutura é a seguinte: nós temos uma introdução, depois a apresentação da aflição, logo em seguida um apelo, depois a apresentação da libertação e, por fim, o salmista testemunhando da ajuda de Deus e oração pelo futuro. E aí há a manifestação da ação de graças. Então, você tem aqui o exemplo do Salmo 138, seria um salmo de ação de graças. Tá? Bom, um outro ainda tipo de poesia que nós podemos ver aqui é o que é chamado de lamento, poesia de lamento. Bom, quando a gente lê a Bíblia Sagrada, nós vamos perceber que por algumas vezes as pessoas vão lamentar. E o lamento, ele não aparece apenas na poesia. Também nós vamos encontrar lamento no texto profético. Por exemplo, no capítulo 1 do livro de Abacuque, nós temos o lamento. Geralmente, o lamento é um questionamento, é uma dúvida, perguntando a Deus por que aquela situação está daquela maneira, por que aquilo está acontecendo. Então, nesse caso, o salmista se derrama diante de Deus. Ele está sofrendo e expressa isso, expressa seus sentimentos relativos à situação que ele está passando. Então, são 7 elementos aqui comuns no lamento. Há a invocação de ajuda a Deus, a invocação, o pedido de ajuda a Deus, uma ou mais queixas, confissão de pecado ou declaração de inocência, uma maldição sobre os inimigos, confiança de que Deus responderá, e aí, finalizando, há um hino ou uma bênção. Tá? O Salmo 13 é um exemplo, o Salmo 73 também é um exemplo de salmo de lamento. Bom, nós temos ainda um grupo de salmos que são mais delicados, porque são conhecidos como salmos imprecatórios. Esses salmos, em geral, são salmos de lamento, só que você observará que há uma certa amargura do salmista, e predomina-se nesses salmos o desejo de vingança. Então, geralmente, o escritor ele derrama a sua queixa diante de Deus, tá? Em relação ao exílio, como o Salmo 137 é um exemplo. E o autor ele pede a Deus um julgamento com base nas maldições da aliança. Então, por exemplo, nós temos um salmo que é um salmo imprecatório, que o salmista diz assim: Senhor, esmague a cabeça dos meus inimigos na pedra. Olha só que fala dura, né? Então, se a gente não conseguir fazer o filtro e entender que ele está dizendo aquilo
a partir daquele conceito lá, lembra, da aliança, do tratado de sucerania, em que se o povo fosse fiel a Deus, se o povo fosse íntegro, se o povo fosse reto e andasse nos caminhos do Senhor, o povo seria abençoado e Deus zelaria, guardaria, protegeria o povo de Israel. Então, quando ele pede isso, ele está tendo por base lá as maldições da aliança que estava prevista, ou que estavam previstas a partir da ideia de como os outros povos iriam se relacionar com Israel. Claro, Israel mantendo a sua integridade, a sua fidelidade a Deus. Então, eu preciso fazer esse filtro para eu não correr o risco de aplicar esse salmo com esse teor vingativo, sem fazer esse filtro e deixar muito claro qual era o objetivo e o pressuposto aqui que está por trás quando o salmista diz aquilo que ele diz nos salmos imprecatórios. Nós temos ainda outros tipos de salmo, como história da salvação. Geralmente tem como enfoque esses salmos uma revisão da história das obras salvíficas de Deus. Nós temos salmos reais de entronização. É provável que esses salmos celebrassem a entronização do rei de Israel. Nós temos os salmos de sabedoria, louvam os méritos da sabedoria e da vida prática. Então, quando você estiver lendo ali os salmos, se atente para se perguntar de que salmo se trata. Quando você estiver lendo Provérbios, por exemplo, se pergunte que tipo de paralelismo é aquele. E a partir dessa identificação, você certamente vai conseguir entender o texto bíblico. Bom, vamos observar aqui então a teologia dos salmos. Então, nós temos na poesia bíblica teologia. Teologia nós não encontramos apenas nas epístolas, apenas nas cartas de Paulo, ou nas epístolas gerais, ou Hebreus ou Apocalipse. Nós temos teologia também no livro dos Salmos. Então, a teologia no livro dos Salmos ela é central. Embora seja um conjunto de hinos, né, que geralmente eram usados dentro do ambiente litúrgico, do ambiente cultico, mas ali há uma beleza teológica muito grande. Agora, é claro que é muito difícil sistematizar aqui toda a teologia dos Salmos, porque eles falam sobre vários assuntos. Mas nós temos o aspecto da criação, nós temos o aspecto do pecado, nós temos a teologia da redenção, nós temos a teologia da salvação, da ação de Deus, do zelo de Deus, da santidade de Deus. Então, isso tudo é apresentado nos Salmos com o objetivo de evocar também, por parte dos leitores e daqueles que cantavam e cantariam os salmos, adoração a Deus, sabendo que no final Deus deve ser adorado porque Ele é o Criador, o sustentador e aquele que zelou e zela pelo seu povo. Bom, então 7 aspectos aqui é possível perceber na teologia dos salmos. Então, o primeiro aspecto são os nomes de Deus. A Bíblia cita alguns nomes aí para Deus. Então, há pelo menos 3 aqui são frequentes no livro dos Salmos. O primeiro nome é Javé, ou Yavé, que aparece cerca de 700 vezes. O segundo nome é Elohim, né? Faltou um H aqui, Elohim, 365 vezes. O próximo, Adonai, cerca de 54 vezes, mostrando então a centralidade da aliança. Nós temos também as perfeições de Deus. Geralmente os salmistas destacam a bondade de Deus, a glória, a compaixão, o amor, a justiça, a santidade de Deus. Os atos de Deus, a criação, redenção, proclamação, salvação, bênção e julgamento. Há também a esperança de redenção e justiça. Então, o resultado dos primeiros 3, que se concentram no começo do governo de justiça de Deus na terra. Temos ainda o reino de Deus, o Deus da criação que fez e sustenta este mundo e que regerá sobre ele por intermédio do seu povo
Israel. Nós temos também o destaque do Messias davídico. O rei davídico é o instrumento de Deus para estabelecer o seu reino sobre o mundo. E nós temos, em último lugar, a sabedoria do alto. Mesmo perseguido, o justo de Deus vive em obediência às suas leis. Em outras palavras, uma vida de sabedoria. Então, nós temos aqui alguns aspectos da teologia dos Salmos. E nós vamos encontrar, é claro, teologia em Provérbios também. Por exemplo, Provérbios vai destacar o aspecto criacional de Deus, vai destacar o aspecto de confiarmos em Deus e dependermos dele, vai destacar a questão da sabedoria de Deus. Nós temos Eclesiastes, que vai refletir sobre a vida, né, a vida que faz sentido, a vida que vale a pena. Jó vai refletir sobre o problema do mal. Então, esses livros, eles refletem com muitos aspectos teológicos aqui que nos fazem entender a ação de Deus e os atos de Deus. Bom, quais então são as diretrizes para interpretar a poesia bíblica? Então, em primeiro lugar, é necessário observar o uso de paralelismo pelo autor de acordo com o tipo empregado. Então, aqui nós vimos alguns paralelismos. O que você deve fazer? Leia o texto com atenção e pegue lá a característica de cada paralelismo. E quando você estiver lendo o Salmo, anote num bloquinho, num caderno, para que você tenha por clareza de que se trata, de qual paralelismo se trata aquele texto, seja Provérbios, enfim, na literatura poética. Em segundo lugar, nos salmos e nas composições poéticas extensas, é necessário ler toda a passagem. Cuidado para não isolar versículo dentro da passagem. Cuidado para pensar um versículo e retirar esse versículo do seu contexto. Existe um ditadozinho que é verdade. Texto sem contexto é pretexto. Então, se preocupe com o texto todo, com a passagem toda. Procurar recursos estruturais, lógicos e formais, né? Ou seja, se preocupar aonde o salmo começa, aonde ele termina, e observar os paralelismos, aprender a valorizar e entender o uso que o autor faz de figuras de linguagem. Então é bom aqui fazer um exercíciozinho, né? Para observar as figuras de linguagem. Isso é uma hipérbole, isso é uma metonímia, isto é uma ironia, é uma metáfora, né, uma antítese. Então eu preciso ter por clareza essas figuras de linguagem para entender o texto. Procurar o tema unificador do autor e analisar atentamente o fluxo de pensamento ao longo da composição, como que ao longo da composição aparece esse fluxo de pensamento. Em sexto lugar, fazer uma aplicação adequada ao contexto atual. Então, quando eu faço esse tipo de análise, eu consigo aplicá-lo ao contexto atual. No caso dos salmos, embora a gente tenha que fazer esse tipo de exercício, eu tenho clareza que não é fácil, é difícil. É difícil a gente conseguir determinar o contexto histórico do salmo. Ou seja, tem alguns salmos ali que aparece a expressão Salmo de Davi, não é? Então, alguns desses salmos são de Davi, embora o hebraico permita a tradução por Salmo de Davi para Davi e a Davi. Mas, enfim, alguns não trazem, né, não trazem quem é o autor, por exemplo. E a gente, às vezes, precisa pesquisar um pouquinho para saber o pano de fundo histórico, qual é o contexto que aquele salmo foi usado, foi escrito, né? Era um salmo de romagem, era um salmo que era para ser cantado dentro do templo, é um salmo, enfim. Uma vez que a gente consegue identificar o autor ali, o contexto, certamente a gente vai conseguir entender aquilo que está sendo dito. Mas o fato é, a poesia hebraica ela é belíssima e ela tem muito a nos comunicar. Tá bom? Espero que você tenha gostado e, mais uma vez, continue firme aí na sua empreitada por interpretar e entender a Bíblia Sagrada.